Olá, pessoal! Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de alfabetização. Na aula de hoje, eu vou discutir com vocês uma pesquisa de mestrado realizada pela aluna Noemi Tamara Américo de Souza, na PUC de São Paulo. E eu decidi trazer essa pesquisa porque eu vivo dizendo aqui para vocês o quanto é importante que a área da pedagogia, que os professores se apropriem das pesquisas científicas que estão sendo produzidas atualmente. O material que é disponibilizado nos cursos de pedagogia são textos antigos, autores clássicos. Eu não estou dizendo que isso não é importante a gente entender a história da pedagogia, da psicologia da educação, da didática. No entanto, precisam estar presentes disciplinas que tratam da atualidade, que tragam autores e pesquisadores com estudos recentes. E ainda mais a área da alfabetização, que tem sido apoiada pelas neurociências. Então, eu trouxe sim essa pesquisa hoje para vocês verem que as pesquisas podem ser textos de estudo. Se você for no site da PUC de São Paulo, por exemplo, você vai ter acesso a todas as pesquisas que estão sendo produzidas no tema que você escolher, né? E é gratuito, é só você baixar o documento. Então, vejam a aula de hoje como uma porta de entrada de estudo, uma nova maneira de estudar a alfabetização. Além do que, essa pesquisa que eu vou mostrar hoje tem resultados maravilhosos, é surpreendente, vale a pena a gente conhecer. Essa pesquisa teve origem em uma questão relacionada à grande quantidade de crianças que chegam ao final do terceiro ano do ensino fundamental, conhecido como o ciclo de alfabetização, né, que as crianças têm do primeiro ao terceiro ano para se alfabetizar, e elas estão chegando ao fim do terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever com proficiência. E eu tenho falado para vocês aqui no meu canal da importância dessas pesquisas para o avanço do nosso entendimento de como a criança aprende a ler e escrever. Essa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não vai tratar dos processos cognitivos em si, mas ela nos faz pensar nos métodos de alfabetização que nós usamos nas escolas. Estudos e mais estudos realizados na área das neurociências ou na área da psicologia cognitiva da leitura têm comprovado que o desempenho em linguagem escrita está diretamente relacionado ao desenvolvimento da consciência fonológica, que programas de intervenção pedagógica, ou seja, aqueles baseados na fonologia, eles têm demonstrado resultados muito positivos na aprendizagem da leitura e escrita. Então, esse estudo da Noemi, ele teve como objetivo verificar, então, o impacto de uma intervenção explícita e sistemática composta por atividades de linguagem escrita, guiadas por uma instrução fônica com um grupo de crianças que, apesar de estarem na escola por no mínimo 3 anos, ainda encontravam bastante dificuldades em seu processo de alfabetização. A Noemi realizou a pesquisa numa escola municipal de São Paulo e ela pegou 7 alunos do terceiro ano do ensino fundamental, de diferentes salas. Os professores determinaram quais eram os alunos com maiores dificuldades. E ela teve 14 alunos que estavam com muita dificuldade no final do terceiro ano do ensino fundamental, mas ela só podia trabalhar com um grupo pequeno de alunos. A sala onde ela ia estar era pequena, então ela fez um sorteio e pegou 7 alunos. Ela realizou com esses alunos 24 sessões de 3 horas cada. Então, ela ia de manhã na escola, retirava as crianças da sala de aula, trabalhava com essas crianças por 3 horas e devolvia para a sala de aula. A pesquisa dela é composta por 3 fases. Na primeira fase, ela faz um pré-teste. O que é isso? É a avaliação inicial do desempenho dos alunos. Então, ela faz algumas atividades de leitura e escrita e algumas atividades de consciência fonológica para ver como é que as crianças estão. A segunda fase é a intervenção, onde ela vai aplicar as atividades que ela se propôs a ensinar aos alunos, né? São atividades que foram baseadas numa abordagem fônica. E, como eu já disse, foram 24 sessões de 3 horas cada. E, por fim, a gente tem o pós-teste, que é a nova avaliação dos alunos, para a gente saber se eles caminharam e como eles caminharam entre o começo e o fim.
As atividades do pós-teste são as mesmas que foram realizadas no pré-teste. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns instrumentos que ela utilizou no pré-teste e depois no pós-teste, tá? Para avaliar a leitura e a consciência fonológica. Então, para avaliar a leitura, ela utilizou algumas atividades. Ela fez o reconhecimento do nome das letras, leitura de palavras por figura, quando tinha 4 palavras e uma figura e a criança tinha que achar qual era a palavra correspondente. Leitura de palavras isoladas, onde tinha uma lista de palavras sem referência à figura. E leitura de frases como essa aqui. Ela também avaliou a escrita, então ela utilizou 3 provas. Escrita de palavras por figuras, né? Tinha uma figura e a criança escrevia, um ditado sem figuras e também um ditado de frases. Ela também avaliou a consciência fonológica através de 6 testes, que eu vou mostrar para vocês aqui um por um. Então, a primeira prova é a identificação de rimas. Então, antes de começar a prova, a pesquisadora perguntou para as crianças o que elas sabiam sobre rimas, ela explicou o que era rima, deu um exemplo de como fazer, então ela deu essa atividade aqui, onde as crianças tinham que ligar a figura da primeira coluna com a outra que rimasse na outra coluna. Então, por exemplo, martelo rima com chinelo, e assim por diante. Na prova de contagem de sílabas, a mesma coisa. A pesquisadora perguntou o que eles já sabiam sobre sílabas, ensinou como achar sílabas, deu um exercício para eles treinarem, então ela deu atividade e pediu para que as crianças contassem as sílabas dessas figuras aqui. Essa é a prova de combinando os fonemas iniciais. E a criança precisa perceber qual é a primeira letra que se inicia, por exemplo, essa figura vaso, tem o som V, né? Ela tem que ligar com viola, o violão. Então, porco, ela vai ter que ligar com piano e assim por diante. Antes de entregar essa prova para a criança, a professora ensinou, a pesquisadora ensinou o que era fonema inicial, mostrou alguns exemplos do que elas tinham que fazer e a criança realizou a atividade. Essa é uma das provas mais difíceis em consciência fonológica, que é a criança perceber realmente o fonema dentro de uma palavra. Então, a professora explicou para as crianças o que era fonema, deu alguns exemplos de como perceber os sons de cada fonema dentro de uma palavra, deu alguns exemplos e então ela pede para que as crianças contem os fonemas dessas figuras aqui. Nessa prova de comparando o tamanho das palavras, a criança precisa perceber qual palavra do par é maior, dado, né, qual que eu escrevo, qual que tem mais letras, dado ou geladeira. E, novamente, a pesquisadora explicou para a criança o que ela queria, deu alguns exemplos e só então ela deu a atividade. E nessa prova tem aquela questão do realismo nominal, né, que a criança acha que a figura maior tem mais letras, mas isso é uma coisa que a criança faz quando ela é muito pequena, muito antes de ser exposta ao sistema de escrita. Mas ela queria verificar aqui o que as crianças sabiam sobre isso. Nessa prova de representando fonemas com letras, a pesquisadora explica novamente o que é fonema. Ela vai dizer, né, que vaca, ela tem o som v, a, k, a. Então, ela dá 2 itens de teste para as crianças, para que eles aprendam a fazer. E ela dá uma outra folha com as figuras e a criança, então, ela dita uma palavra com os fonemas. No caso, por exemplo, boi, né? Ela vai falar b, o, i. Então, a criança precisa escrever a palavra. Como eu já disse, depois de coletados os dados do pré-teste, ela começa a intervenção. Ela começou a intervenção realizando as sessões todos os dias da semana, tá? O que deu aproximadamente um mês. Essas crianças ficaram saindo de sala de aula para trabalhar com ela. E ela propôs muitas atividades com a linguagem escrita, guiadas por instrução fônica. Nessas atividades, ela trabalhou o princípio alfabético, ou seja, as relações entre letras e fonemas, nomes e sons das letras, correspondências grafofonêmicas, fonemas, rimas, aliteração, consciência silábica e consciência das palavras e frases. E a pesquisadora todos os dias fazia a leitura do alfabeto. Isso é coisa que eu vim dizendo aqui nos meus vídeos. A gente precisa trabalhar o alfabeto. E ela lia todos os dias com eles o alfabeto, falando o nome e os sons das letras. Ela fez muitos jogos e brincadeiras com letras e fonemas, atividades de escrita e leitura de palavras. E uma coisa que ela fez também que é muito importante, além de trabalhar o nome e o som da letra, ela também
explorou o ponto de articulação na boca. Então, dizer, olha, para fazer letra M eu tenho que fechar os lábios. Um pouquinho daquilo do que o método das boquinhas faz, ela trabalhou aqui também. Então, vamos ver os resultados dessa pesquisa. E nessa tabela, nós podemos ver o rendimento das crianças no pré e no pós-teste, né? E quanto elas evoluíram de uma avaliação para outra. É lógico que a gente pode avaliar tarefa a tarefa se nós quisermos, mas aqui para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, eu não vou fazer isso. No entanto, se vocês tiverem a curiosidade, o link para esse documento está aqui na descrição do vídeo, então baixem o documento e vocês vão poder avaliar todas as tabelas que a autora, a pesquisadora, colocou na pesquisa dela. Vamos ver aluno a aluno. O Cláudio, no pré-teste, teve 51 pontos e no pós, 111 pontos, de um total de 145. Ele teve uma evolução de 118% do pós-teste com relação ao pré-teste. Essa criança cresceu bastante em um mês. O Danilo teve 53 pontos no pré-teste e 113 no pós. Novamente aqui uma boa evolução de 113%. Em um mês essa criança cresceu bastante. A Helena já teve até que uma pontuação boa no pré-teste, mas mesmo assim ela cresceu e evoluiu bastante. Ela foi para 135, olha, quase o total. Ela teve uma evolução aqui de 36%. Nós não podemos esquecer que esse aqui é o terceiro ano do ensino fundamental e as provas que foram realizadas são provas muito básicas, de escrita de palavras, de leitura de palavras. Então, essas crianças, nesse fim do terceiro ano, já deveriam estar lendo e escrevendo textos grandes, fluentemente, tá? E nós estamos trabalhando aqui com palavras. O Fábio também teve uma pontuação boa, até razoavelmente boa no pré-teste, 92 e 128 no pós, tendo aí uma evolução de 39%. O Gabriel era a criança que se encontrava mais para trás, olha, de todas as crianças, ele que teve a pontuação mais baixa no pré-teste, 46 pontos, e no pós-teste ele alcançou 99 pontos, o que foi uma evolução de 115%. A Maria Júlia obteve 69 pontos no pré-teste e 123 no pós-teste, ela teve uma evolução de 78%. E o Paulo Henrique obteve 110 pontos no pré-teste, isso já não era um número muito ruim, e 131 no pós, com uma evolução de 19%. Então, o que nós podemos perceber aqui é que depois do treinamento, depois de um mês dessa professora estar ensinando essas crianças a ler e escrever dentro de uma abordagem fônica, todas elas aumentaram o score que elas tiveram aqui nas provas, né? E tiveram uma boa evolução. Sendo que aquelas crianças, né, que estavam bem para trás, como por exemplo o Gabriel, ou o Danilo, ou o Cláudio, eles conseguiram obter aí uma média de 110, né, 113. E aqui a gente pode verificar os scores para as provas de consciência fonológica. Então, o Cláudio, no pré-teste, ele mostrou um score de 10 pontos. E no pós-teste, 28 pontos. Ele teve uma evolução de 180%. Isso mostra, pessoal, que o trabalho consistente com atividades que desenvolvem, favorecem o desenvolvimento da consciência fonológica, dá certo. E o mesmo avanço a gente pode verificar nas outras crianças. Então, o Danilo, olha, de 13 para 26 com um aumento de 100%. A Helena de 19 para 28, né, com aumento de 47%. O Fábio de 22 para 29, então 22 já era um número bom, mas mesmo assim ele conseguiu avançar um pouco mais, deu um aumento de 32%. O Gabriel de 11 para 26, 136%. A Maria Júlia de 19, que também não era um número ruim, para 28, um aumento de 47%. E o Paulo Henrique de 17 para 27. E nós não podemos dizer que essas são crianças que são incapazes de aprender, né? Ou que elas têm um problema de aprendizagem, porque com um mês de intervenção elas cresceram. O total é 30, muitas delas chegaram quase a 30, ou seja, eram crianças que estavam em sala de aula,
com um baixo índice de consciência fonológica, mas com capacidade para desenvolver. Então, o que estava acontecendo com essas crianças? Que método está sendo proposto para que elas não avancem? E é um fato comprovado nas pesquisas atuais na área da psicologia cognitiva da leitura de que o desenvolvimento da consciência fonológica favorece a aprendizagem da leitura escrita, ou seja, crianças com melhores índices de consciência fonológica vão aprender a ler e escrever mais rápido. Então, para ver um pouquinho mais, para sair um pouco do número e ver um pouquinho mais da carinha dessas crianças, eu trouxe um pouco das características de cada uma delas, né, e da escrita principal que elas tiveram no pré e no pós-teste. Esse aqui, o caso do Cláudio, é um caso clássico de criança que foi rotulada como aquela que não consegue aprender, como aquela que tem um problema e que a gente não sabe o que é. Porque o Cláudio já está na escola há 3 anos, ele é uma criança que tem problemas na família, né? A gente sabe que mora com a avó e com a mãe, a mãe é usuária de substâncias químicas, então ele tem um certo problema familiar que muitas vezes a escola considera que esse problema é o porquê ele não está aprendendo, mas esse trabalho da Noemi, essa pesquisa mostra que não é isso, gente. Olha aqui, essa criança não aprendia, ele não escrevia, mas depois de 1 mês que ele foi submetido a uma alfabetização fônica, né, mostrando as relações entre letras e fonemas, ele aprendeu a escrever, né? Então ele estava na escola já há 3 anos e agora, em 1 mês, ele está escrevendo. Então, qual é o problema? É uma criança com problema ou é um método de alfabetização que a escola está usando que é ineficaz? Então, essa é uma questão séria que a gente tem que pensar. Então, vamos analisar a escrita dele aqui, ó, que está escrito apontador, caderno, lápis, giz, e eu escrevo no caderno. Né? Bem difícil se eu não traduzir, vocês não vão conseguir saber. Já aqui, né, é fácil. Gelado, cavalo, telefone, estudante, beterraba, bicicleta, casamento, detetive, esquilo e coqueiro. O salto na qualidade da escrita é muito grande. Isso a gente pensar no potencial que essa criança teria tido para aprender bem antes, né? Porque olha só, ela aprendeu em 1 mês. Já o Danilo não apresenta problemas familiares, é um aluno quieto, mas não aprende, né? Ele demonstra muitas dificuldades para se alfabetizar. Então, novamente, apontador, caderno. Você vê que ele usa algumas letras, né? É um aluno que está aqui silabando, mas ele não consegue escrever por completo. O caderno, lápis, giz, e eu escrevo no caderno. E no pós-teste, gelado, cavalo, beterraba, zebra, telefone, estudante, bicicleta, coqueiro, queijo e casamento. Uma coisa que a pesquisadora Noemi relatou foi que as crianças o tempo inteiro tinham falas como essa: Pro, eu estou conseguindo ler. Pro, agora eu estou conseguindo entender, né? Então, porque eles têm consciência do que eles estão fazendo. Helena também é uma menina quietinha, mora com os pais, não tem problema de comportamento, mas demorou muito para se alfabetizar e mesmo ainda no 3º ano apresenta muitos problemas em leitura e escrita. Então, por isso ela foi uma das meninas sorteadas para participar dessa pesquisa. Então, a escrita dela não está tão ruim, né, no primeiro momento. Apontador, apesar de faltar letras, né, o caderno, lápis, giz, e eu escrevo no caderno. Então, ela troca algumas letras ainda, ou em alguns momentos omite a letra, mas a gente vê que ela teve um salto excelente, porque desse lado a escrita dela está muito boa, né? E ela, a professora Noemi, a pesquisadora, disse que o tempo inteiro ela falava: nossa, agora eu estou conseguindo ouvir o som do R em árvore, porque a gente vê que aqui, ó, a apontadora, ela põe as sílabas básicas, mas ela não consegue saber que tem um N aqui, né? Ou um R no final, porque ela pôs apontador, né? Ela não consegue ouvir o R, o caderno, então ela falta, ela não consegue ouvir as sílabas complexas, e não consegue ouvir um S no final, ela se escreve em cima de sílabas simples.
E ela relatava muito isso. Nossa, agora eu consigo ouvir, agora eu consigo escrever, porque é o que estava faltando para ela, perceber que algumas sílabas são compostas mais do que uma vogal e uma consoante. Fábio mora com a avó e com o pai, ele é o mais velho da turma, ele já repetiu o terceiro ano e mesmo assim ele apresenta problemas na aprendizagem. Ele já está na escola há 4 anos. Então, a primeira escrita dele no pré-teste a gente vê, né? Apontador, caderno, lápis, giz e eu escrevo no caderno. A diferença para o pós-teste, gelado, cavalo, beterraba, né? Olha que escrita boa. Então, eu acho que esse um mês de intervenção, um mês para essa criança fez toda a diferença, porque do jeito que estava, essa criança ia terminar o ensino fundamental 1, talvez o 2, sem saber ler e escrever. Essa é a escrita do Gabriel, ele mora com a avó, porque a mãe abandonou, não tem pai, é uma criança muito introvertida, não se coloca na escola, não aparece na sala de aula, e ele é aquele que não sabe ler e escrever. Além do mais, ele é uma criança repetente também, então ele já está na escola, no ensino fundamental, há 4 anos. No pré-teste, ele mostra que ele não tem consciência nenhuma sobre a escrita, né? Olha, apontador, caderno e no lápis, olha, isso eu tenho uma dó, porque ele provavelmente olhou no lápis, estava escrito Labra preto e foi o que ele registrou aqui. Giz e eu escrevo no caderno. Agora, a diferença do pré para o pós-teste é gritante, né? Gelado, cavalo, beterraba, zebra, telefone, estudante, queijo, bicicleta, coqueiro e casamento. Né? E durante uma das intervenções da pesquisadora, uma professora acompanhou, a professora da criança acompanhou a aula e disse: Nossa, ele parece outra criança, porque na sala ele não fala nada. E ele é que ele vai na lousa, ele se coloca. Então, quando a criança se sente empoderada, quando ela sente que ela realmente está aprendendo, ela vai se colocar. Agora, ele sabia que ele não sabia nada, ele tinha vergonha de se expor. E agora, por estar aprendendo, ele quer mostrar, ele quer fazer, ele está orgulhoso do trabalho dele. Paulo Henrique é uma criança agitada, com muitos problemas comportamentais. Então, vamos ver aqui, ó, apontador, tá? A gente vê que está faltando N, falta letras aqui no final, ele não percebe, caderno. Geralmente, nós temos visto que isso acontece em muitas escritas, né? Eles utilizam as sílabas simples, mas eles não conseguem ouvir o N, o R, o S no final, né? Ó, lápis e giz. Eu escrevo no caderno. E a gente vê também um salto na qualidade da escrita da criança do pré-teste para o pós-teste. E nossa última criança, Maria Júlia, também é uma criança quietinha, fala pouco, fala baixinho, e como a professora relata, é uma criança invisível. Né? Então, a escrita dela no pré-teste é apontador, caderno, lápis, giz, e eu escrevo no caderno. Gelado, cavalo, beterraba, olha, ela usou até os 2 R's. Zebra, telefone, estudante, né? Ela sabe que tem um M aqui, um M ou N, ainda ela vai aprender agora a ortografia, tá? Mas ela sabe que tem uma letra nasalando aqui. Bicicleta, coqueiro, queijo, casamento. Então, assim, o avanço é também bem visível. E a pesquisadora relata que ela várias vezes falava: Nossa, agora eu estou entendendo. Nossa, agora eu estou ouvindo. E essa é uma frase da conclusão do trabalho da Noemi, né, que ela explica que a linguagem escrita é um sistema complexo e que para a gente aprender a ler e escrever, nós precisamos conhecer as letras do alfabeto, as regras de combinação e os fonemas. Isso precisa acontecer. E é urgente necessidade da escola começar a ensinar as crianças a lerem e escrever de forma eficiente, priorizando o ensino explícito acerca do código alfabético, porque o que a gente vê hoje em muitas escolas é aquela didática, aquela metodologia em que a criança é levada a descobrir as relações entre as letras e os sons, e a gente dá para a criança o tempo necessário que ela precisa para pensar sobre o sistema de escrita, construir hipóteses e avançar sozinho. No entanto, esse é um ponto que eu vivo frisando aqui nos meus vídeos. Quem me acompanha sabe.
As crianças precisam de instrução explícita, ela precisa ser ensinada, porque senão existe uma diferença entre aquela aprendizagem que é implícita, né, que você faz por associações, e aquela que é explícita, onde o mestre, onde o professor vai te ensinar, vai te explicar o que está acontecendo ali. As aprendizagens implícitas, elas ficam a nível inconsciente. As explícitas são a nível consciente, nós conseguimos pensar e refletir sobre elas. Infelizmente, hoje, a maioria das escolas seguem a proposta de um método de alfabetização que não valoriza o ensino explícito. Nós precisamos mudar. Pesquisas como essa, né, da Noemi, deixam claro que com apenas algumas intervenções, com apenas algumas aulas, nós conseguimos trazer a reflexão sobre o código escrito para a criança. E elas melhoram, elas avançam. É por isso que pesquisas na área da psicologia cognitiva da leitura têm mostrado cada vez mais, pesquisas como essa que eu acabei de mostrar para vocês, que nós podemos alfabetizar as crianças em um ano. Não é complicado, não é difícil. As crianças não precisam de 3 anos para ser alfabetizadas. A gente consegue fazer em um ano, desde que sejam feitas as ações necessárias dentro de sala de aula para que a criança evolua, para que ela aprenda. E é isso, pessoal. Eu vou acabar a aula de hoje com essa frase da Noemi. E o que eu quis trazer, a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje aqui é: vamos começar a aprender com pesquisas. O que as pesquisas atuais na área da alfabetização estão nos dizendo? E cabe à escola repensar sua prática, investir em formação de professores, considerando as pesquisas na área da psicologia cognitiva da leitura, que trazem contribuições importantes de como acontece a aprendizagem da linguagem escrita e, dessa forma, instrumentalizar gestores e professores sobre o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a compreensão do sistema alfabético de escrita. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que o vídeo de hoje tenha despertado a curiosidade, o interesse de vocês por ler um pouco de pesquisa. Leiam a pesquisa da Noemi, comecem por ela, é muito legal, muito gostosa de ler e o link está aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!